Então vamos lá. Agora que a gente revisou a parte teórica, nós vamos para a resolução de questões. Então vamos avaliar qual é a abordagem, como o examinador cobra a questão de colocação pronominal. Falta desenvolver a colocação pronominal com locução verbal, que não cai tanto, mas é melhor falar, não é? Daqui a gente é sorteado aí pelo meio do caminho. Então vamos começar aí a nossa revisão. Olha só. O examinador disse o seguinte: aconselho sempre, pessoal, que a gente olhe o comando da questão, como a gente sempre tem resolvido. A substituição de se contentam por contentam-se manteria a correção gramatical do texto. Então temos o seguinte, ó. Quando ele pede para tirar o se contentam próclise e colocar contentam-se ênclise, nós vamos ter de avaliar se existe ou não fator de atração. Tudo bem? Então é sempre isso aqui que a gente vai ter de avaliar. E nós vimos que quais são os fatores de atração? Isso mesmo. Palavras negativas, qualquer palavra negativa, advérbios também, qualquer tipo de advérbio, pronome atrai pronome, menos o pronome pessoal do caso reto. Nós vamos ter o em mais gerúndio, o em se tratando, o em se falando, as conjunções subordinadas, as coordenadas não, hein? As subordinadas. E aí destaque a palavra que sempre é fator de atração. Aí tem aquelas frases optativas, exclamativas, interrogativas, próclise obrigatória, beleza? Então vamos para cá. Aí olha só. E quantos hoje não se contentam? Ah, gente, nosso sonho, ó, contentam. Apareceu o se antes, então a gente tem aqui se contentam. E existe fator de atração? Só todos. Quantos é pronome, hoje é advérbio, não é palavra negativa, que também é advérbio. A frase é interrogativa, só tudo justifica a próclise, não é? Então, poderia ser contentam-se? Nunca na vida. Então, errado. Nosso sonho é que caia desse jeito. Beleza, então? Então, vamos continuar. Depois, no trecho, antes de se tornarem-se adultas, ocorre próclise pronominal, pronome antes. Mas nesse contexto, também seria correta a ênclise, antes de tornarem-se adultas. De novo, nós vamos avaliar o que comentei anteriormente, se existe ou não fator. Aí temos assim: a única coisa que unia todas essas práticas médicas era que, em toda parte, no mínimo um terço das crianças morriam antes de se tornarem adultas. Vocês concordam que o antes de, isso aqui é exatamente uma expressão adverbial? Antes é advérbio, tudo bem? Ô professora, você acabou de falar então que advérbio é fator de atração, então próclise é obrigatória. Mas a gente tem de tomar cuidado que aqui tem uma particularidade que, engraçado, que normalmente não é muito cobrada, mas o abençoado cobrou aqui. Qual particularidade? Quando fala antes de se tornarem, nós vamos ter antes de se tornar. Tudo bem? Nós vamos ter aqui, pessoal, o verbo no infinitivo. Professora, mas lá está tornarem. É o infinitivo conjugado, continua sendo infinitivo. E lembram que nós tínhamos falado que a única particularidade, o que a gente vai ter de fazer? Avaliar se tem ou não fator de atração. Qual é a única particularidade? Com o infinitivo. Se o examinador pedir para colocar o pronome depois do infinitivo, vai dar certo sua vida toda, tudo bem? Pediu para colocar pronome depois do infinitivo, vai dar certo sua vida toda, mesmo tendo fator de atração. Essa particularidade é apenas para o infinitivo, joia? Então, vamos. Então, mesmo que tenha o antes, que é advérbio, que é fator de atração, o fato de o verbo estar no infinitivo aceita a ênclise. Então, poderia ser que as crianças morriam antes de tornarem-se adultas, beleza? E aí, repito, mesmo tendo fator, o infinitivo sempre vai aceitar a ênclise, tá? Aí ele falou que nesse trecho ocorre próclise, é verdade, mas nesse contexto também seria correta a ênclise. Sim, é verdade. Ô pessoal, e o que eu sempre recomendo é cuidado, porque você pode pensar certo e marcar errado. Falar, tá errado.
Mas ele falou que está errado, entendeu? Não é o caso aqui. Então, ora, o que ele falou ali está errado, mas no item afirmou que está errado. Então, o item é verdadeiro. Então, a gente tem sempre de tomar cuidado com o comando da questão, porque às vezes a gente coloca a teoria certa e coloca o gabarito errado, pelo que é afirmado. Então, vamos continuar. Próxima. Prova novinha, 2020. No trecho, é verdade que não se poderia contar com ela para nada. O uso da próclise justifica-se pela presença da palavra negativa não. Olha só, pessoal, aqui está muito fácil, né? É verdade que não se poderia contar. Precisa voltar no texto? Precisa não. Poderia, tem o não. Mesmo se não tivesse o não, o que ainda seria fator de atração, lembram que eu disse? Mas aqui realmente a gente vai considerar que é fator aquele que está mais próximo. Então ele falou que o uso da próclise justifica-se pela palavra negativa não. Certíssimo. Gente, o examinador tá muito bonzinho, não tá? Eu também acho muito bonzinho. Então, joia. Item verdadeiro. Essa questão de colocação pronominal, pessoal, é uma questão que tem caído pelo menos um item por prova. Não cai muitos itens em uma única prova, mas no mínimo um vai cair. E a gente não pode perder nenhum item, vocês concordam? Então acaba que tem de garantir só tudo. Porque se você erra um, você perde dois. Então tem de tomar cuidado aí com um único item, pode ser aí a sua colocação no concurso público. Então vamos. Cuidado, porque é o que eu tenho falado. Pode ser no item a ser julgado, como aqui, pode ser no item de reescritura, o erro de colocação pronominal, ou você, claro que você não, estou falando dos outros, mas poderia perder ponto na hora da produção de texto, colocar o pronome no lugar errado na hora de escrever, tá? Então tome cuidado só com tudo, ainda bem que é pouca coisa. Então vamos lá. Aí olha só. Na variedade, já que está fácil, vamos, Instituto Rio Branco. Na variedade culta da língua portuguesa falada ou escrita no Brasil, falada ou escrita, além da ocorrência de expressões como podem assinalar-se, em que o pronome aparece em ênclise, a forma verbal infinitiva. Vocês estão vendo que o se está logo depois do verbo no infinitivo. Então, realmente é uma ênclise, a forma verbal infinitiva. Aí ele disse que verifica se a ocorrência é possível a próclise a essa forma verbal, ficando podem se assinalar, ambas consideradas corretas pela gramática. Aí olha só, nas formas de vida coletiva podem assinalar-se dois princípios que se combatem. Poderia, nas formas de vida coletiva, podem se assinalar dois princípios? Pode ou não pode? Professora, parece que pode, professora. Aqui não tem fator de atração e eu só vou colocar uma particularidade nessa questão e já vou mostrar para vocês como é a colocação pronominal quando não tem fator de atração. Tudo bem? Já vou mostrar. Então, olha só. Podem assinalar-se, podem se assinalar. Parece que dá, professora. Eu também acho que parece. Mas observe o seguinte. Vocês acreditam, isso aqui é locução verbal, verbo auxiliar, verbo principal, ok? Vocês acreditam que quando a gente coloca o ser nessa posição, não é que ele vai ser próclise de assinalar, ele tem que ser ênclise de podem. Porque os gramáticos dizem, pessoal, e isso é fato. Eu sei que é chato, eu sei que é excesso de formalidade, mas é fato. Os gramáticos dizem que aqui deve ter o hífen. Então, até daria para colocar aqui, desde que colocasse com o hífen. Podem-se, com o hífen, assinalar. Aí observem que o comando é na variedade culta da língua portuguesa falada ou escrita. Vocês concordam que na fala tanto faz? Então, na fala, não colocar o hífen, ninguém fala, que eu coloquei podem, hífen, ser. É óbvio. Mas na modalidade escrita, realmente considerando a norma culta da língua portuguesa, ao colocar esse ser nessa posição, deve ter o hífen.
Esse item, pessoal, é um item falso, pronto, por quê? Só pela falta do hífen, tá bom? Isso aqui não cai tanto, tá? Isso aqui não cai tanto, mas é melhor saber. Esse item teve essa pegada um pouco diferenciada, porque é prova para o Instituto Rio Branco, prova para diplomata, CESP que normalmente faz, é um outro nível. Agora, o que que eu aconselho? Se essa é a forma culta, quando você for escrever, então escreva desse jeito para não correr risco. Quando eu corrijo redações, normalmente eu não vejo alunos colocando o hífen nesse lugar, tá? Então, vamos lá. Então, esse item foi falso apenas por causa do hífen, beleza? Então, vamos continuar. Próxima. A próclise observada em se multiplicam e se desenvolve é opcional. Então, a próclise é opcional. De modo que o emprego da ênclise, nesses dois casos, também seria correto. Multiplicam-se e desenvolvem-se, respectivamente. De novo, é avaliar se existe ou não existe fator de atração. Então, se multiplicam, vamos ver onde é que está. Atualmente, como em nenhum outro período da história, gente, quando aparecer algum número assim pelo meio do caminho, pode desconsiderar que é o número da linha, tá? Lá no trecho original era o número da linha. Então, ó, atualmente, como em qualquer período da história, crescem e se multiplicam as agências governamentais. Quando ele fala que crescem e se multiplicam as agências governamentais, vocês acham que aqui, pessoal, tem alguma coisa que é fator de atração? Não. Observem que crescem e esse é uma conjunção, mas é uma conjunção coordenada, que não é fator de atração. Quem seria fator de atração seria conjunção subordinada. Então, aqui tem fator? Não tem fator. Se não existe fator, pode tranquilamente, pode próclise, mas também poderia ênclise. Então, crescem e multiplicam-se. Então, essa primeira parte aqui pode. Agora, o se desenvolve. Próxima, ó. Essa modalidade de guerra se desenvolve entre agências ou serviços secretos. Essa modalidade de guerra tem fator de atração? Não tem. Então, se não tem fator, a próclise fica correta, mas também poderia ser ênclise. Então, se desenvolve ou desenvolve-se. Aí ele disse que o emprego da ênclise, nesses dois casos, também seria correto. Verdade ou mentira? Verdade. O emprego da ênclise aí também seria correto. Beleza? Joia. Próximo. A correção do texto seria prejudicada caso o pronome me, empregado em me mandaram para Buenos Aires, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal mandaram, da seguinte forma: mandaram-me para Buenos Aires. Vamos avaliar. Ó, o avião demorou a decolar. Havia nevascas pela Europa. Fui parar em Copenhague. Perdi a conexão em Paris. Que vida chata. Me mandaram para Buenos Aires, mas gostei de chegar em casa quase à meia-noite. Vocês estão vendo que quando ele fala o avião demorou a decolar, sentido completo. Havia nevascas pela Europa, sentido completo. Fui parar em Copenhague, perdi a conexão em Paris, tudo oração coordenada, sentido completo. Me mandaram para Buenos Aires, vocês estão vendo que ele colocou um pronome oblíquo átono no início de uma estrutura. Isso aqui no texto já está certo ou errado? Errado. Nós falamos que o pronome oblíquo átono não pode iniciar a estrutura. Então, do jeito que está no texto já está errado. Mas está vendo que ele reproduziu a fala de alguém? Então, acaba que isso aí é marca de oralidade. Ele reproduziu a fala de alguém, beleza? Então, não estou falando que está certo, não, está errado. Eu só estou justificando por que no texto está dessa forma. Porque ele reproduziu a voz de alguém no texto, tudo bem? Então, quando ele pede para colocar mandaram-me para Buenos Aires, isso prejudicaria o texto ou iria corrigir o texto? Iria corrigir. Então, item verdadeiro ou falso? Falso, porque ele falou que a correção do texto seria prejudicada se colocasse mandaram-me. Errado. Iria corrigir e não prejudicar. Tudo bem? Joia. Próxima. A correção gramatical do texto seria mantida caso o trecho
que se consubstancia fosse alterado para que consubstancia-se. Nunca na vida. A palavra que é sempre fator de atração. Então, a palavra que, sempre fator de atração. Item errado, e ele falou que seria mantida. Próxima. Gente, é muito fácil esse tema, não é? Próxima. A colocação do pronome em embriagou-se, elevava-se, já se vê e que se identificaria está de acordo com a variedade formal culta da língua portuguesa e deve-se a razões fonético-sintáticas. Colocação pronominal é uma questão de eufonia, e eufonia é a agradabilidade do som. Se o som ficar agradável, aquela é a forma que foi escolhida, tudo bem? Então é fonético, por causa da questão da eufonia, e sintático, porque são ali classes gramaticais que vão justificar aquele som, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos ler aqui, ó, embriagou-se. O homem que traficava, membro da classe lucrativa ou aquisitiva, para se qualificar socialmente, embriagou-se. A ideia principal é falar que o homem que traficava embriagou-se. Pode ou não pode? Pode. Na verdade, até para separar melhor, eu posso falar marcando de fato a ideia central é o homem embriagou-se. O que traficava é uma ideia intercalada, membro da classe lucrativa, ideia intercalada, para se qualificar intercalada. Então, o homem embriagou-se. Não teria nada que é fator de atração, então está certinho. O outro que ele escolheu foi, então, primeiro foi embriagou-se, depois elevava-se, depois o já se vê. Depois vamos ver aqui, ele pegou o elevava-se com letra maiúscula, né? Foi o já se vê e que se identificaria. Então, vamos aqui, ó, que se identificaria. Pronto, marquei todos que ele quer. Elevava-se, se enriquecido, elevava-se, esse é o termo. Então, do jeito que está aqui, tá certo ou tá errado? Certo. O pronome oblíquo está em posição de ênclise, não poderia iniciar, então, do jeito que está aqui, está certíssimo. Depois, já se vê que o já é advérbio, fator de atração, próclise obrigatória. Certíssimo. Então, tá tudo correto no texto. Aí depois, o egoísmo seria a fruição do capital, sem o suor e angústias. O impulso contrário, a expressão da economia que se identificaria. A palavra que é sempre fator de atração, próclise obrigatória. Aí ele disse aqui que a colocação do pronome do pronome em todos os lugares, né? Está de acordo com a variedade formal culta da língua portuguesa? Sim. É razão fonético-sintática? Sim. É o som agradável e vai ser exatamente a estrutura que vai justificar. Verdade. Aí você fala assim, professora, mas se está no texto, eu não já vou partir do pressuposto de que está certo? Viram que nós vimos no texto anterior algo errado porque reproduziu a fala de alguém. Então pode ser que ele reproduza, por exemplo, coloque o discurso direto e coloque a fala errada de alguém. Tudo bem? Então tome cuidado, é sempre bom voltar e analisar com todo cuidado. Então vamos para cá. Aí olha só. Próxima. Seria mantida a correção gramatical do período caso a partícula se em se beneficiar fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal beneficiar, escrevendo-se beneficiar-se. Pessoal, ele pediu para colocar o se, deixa eu até limpar aqui que eu risquei demais. Ele pediu para colocar a palavra se depois do infinitivo. Lembram que a gente já revisou aqui nessa lista que o infinitivo, mesmo se tiver fator de atração, a ênclise fica correta, tudo bem? Pediu para colocar depois do infinitivo, é só correr para o abraço. Uhul, deu certo, beleza? Então, ó, com esse trabalho, nós estamos garantindo o seu acesso à justiça e aos direitos para que consigam se beneficiar. Para que consigam beneficiar-se, pode ou não pode? Pode. Seria mantida a correção gramatical do período. Certíssimo. Próxima. Em que a mantém coesa e saudável,
o deslocamento do pronome a para logo após a forma verbal mantém prejudicaria a correção gramatical do período. Nosso sonho de novo. A palavra que é sempre fator de atração. Colocar para depois do verbo prejudica a correção gramatical. Isso é verdade. Joia. Próxima. Devido à presença do advérbio apenas, o pronome se poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal coloca da seguinte forma: coloca-se. Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos. Tá vendo que a gente teve o coloca? E ele falou que não se coloca apenas. A pergunta é: o fator de atração é o que aparece depois? Claro que não. O fator de atração é o que aparece antes. Aqui teve palavra negativa, a próclise é obrigatória por causa do fator de atração? Não, não tem nada a ver o que vem depois. Tudo bem? Então, item errado. Joia. Próximo. Ele falou o seguinte: o deslocamento da partícula se em define-se para o início do período, escrevendo-se se define, prejudicaria a correção gramatical do texto. Gente, nosso sonho é que a prova toda todinha seja só de colocação pronominal, concordam? Você não tem direito de errar. Se errar, não diga para ninguém. Que trem mais fácil da vida, meu povo. E eu não estou inventando, é tudo questão de concurso, tá? Então, tudo aqui questão de concurso, questão nova, é o que é feito com colocação pronominal. Tudo bem? Então, aqui ele falou que se coloca se define, prejudica a correção gramatical. É verdade, prejudica. Próxima. Na linha 15, a partícula o poderia ser corretamente deslocada para imediatamente depois da forma verbal deixa. Com o poder da arma de fogo, que o deixa viver por instantes, um poder absoluto. A palavra que é fator de atração. Próclise facultativa ou obrigatória? Obrigatória. E ele falou que poderia ser corretamente deslocado. Não pode. Tem a palavra que, fator de atração, próclise obrigatória. Então, item errado. Muito bem. Próxima. A posposição do pronome se ao verbo em colher-se-ia, ficando colheria-se, comprometeria a correção gramatical do trecho. Olha o que nós temos aqui, pessoal. O colheria é o verbo no futuro. Lembram que no futuro do presente ou no futuro do pretérito nunca pode ênclise? Colheria é o futuro do pretérito. Verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito nunca na vida vão aceitar ênclise. Então, quando é ênclise, o que a gente revisou? Para o verbo no infinitivo, joga a desinência para o final e o pronome no meio. Tudo bem? Aí ele falou que com esse formato aqui comprometeria, verdade ou mentira? Verdade. Não dá para colocar o pronome preso ao verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito. Não pode nunca na vida. Muito bem. Cuidado sempre com o comando, tá? Fazer igual outro é conversa de doido, né? Tá certo, tá errado. O item é verdadeiro porque realmente comprometeria. Próxima. Ele falou o seguinte: vamos jogar tudo lá para baixo para ficar mais organizadinho. Então, ó, nos trechos, não se devem esquecer e não se pode tratar o trabalho. A partícula se poderia ser deslocada para imediatamente após o verbo auxiliar, escrevendo-se respectivamente. Devem-se e pode-se, mantendo a correção gramatical do período. Até antes de analisar essa, eu já vou colocar a teoria necessária nesse próximo comando, tá? Por que eu vou colocar a teoria necessária? Vocês estão vendo que ele escolheu devem esquecer e pode tratar. Locução verbal. Então, agora chegou o momento de revisar a colocação pronominal com locução verbal. Antes do auxiliar, depois do principal, onde é que a gente consegue colocar o pronome? Então, vamos analisar aqui, mas antes disso eu colocarei na próxima estrutura, ó. No trecho, a economia solidária vem se apresentando,
o deslocamento do pronome pessoal oblíquo para depois do verbo principal não prejudicaria a correção gramatical. Eu vou escrever aqui só para colocar para vocês os modelos, ó. A economia solidária vence apresentando, vou colocar, vai se apresentar, e tem-se apresentado. Inclusive, está lá no material teórico de vocês. Aí eu vou colocar da seguinte forma agora, com a economia não, vamos ver as possibilidades, vence apresentando, não vai se apresentar, vai se apresentar e não tem se apresentado. Ok. Tudo o que eu coloquei aqui, pessoal, é locução verbal, tudo bem? Então, tudo que eu coloquei, locução verbal. Estou colocando aqui separadinho, porque observem que no segundo caso eu coloquei o não, então aqui é exemplo com fator de atração e aqui exemplo sem fator de atração. Aí preste atenção na seguinte recomendação. Colocação pronominal com locução verbal, quando não tem fator de atração, a gente pode colocar o pronome em qualquer lugar. Claro que aqui eu estou considerando o pronome no meio, o verbo no meio da estrutura, tudo bem? Já no meio da estrutura. Então, eu vou falar de novo. Eu vou escrever aqui. Mas, colocação pronominal com locução verbal sem fator de atração, dá para colocar o pronome em qualquer parte da estrutura, antes do auxiliar, depois do auxiliar ou depois do principal. Então, como assim, professora? Vamos analisar. A economia vem se apresentando, não tem fator. Aí a gente tem o seguinte, para que vocês acompanhem bem o meu argumento. Nós vamos ter verbo auxiliar e verbo principal. Verbo auxiliar e verbo principal. Deixa eu colocar só mais um pouquinho para cá, para organizar melhor para vocês. Então, verbo auxiliar e principal, auxiliar e principal. Isso aqui é exatamente a locução com a qual nós vamos brincar aí. E eu estou falando de estrutura que não tem fator. Quando isso acontece, a gente pode colocar o pronome em qualquer lugar, antes do auxiliar, depois do auxiliar ou depois do principal. Antes do auxiliar, depois do auxiliar, só não dá para colocar depois do principal se ele estiver no particípio, tudo bem? Então, eu consigo colocar em qualquer lugar. Antes do auxiliar, depois ou depois do principal. Esse principal, então, ele vai ter de estar no infinitivo ou no gerúndio. Então, vamos analisar. Aqui, eu poderia falar que a economia se vem apresentando, se vai apresentar ou se tem apresentado? Pode ou não pode? Pode. Então, antes do verbo auxiliar, pode sem nenhum problema, tudo bem? Antes do auxiliar, pode sem nenhum problema. Aqui tudo certo. Depois do verbo auxiliar, certo também. Estão vendo aqui, ó, depois do auxiliar, certo também. E é o que eu havia comentado com vocês em questão anterior, que o formal é com o hífen, beleza? Agora, poderia falar que a economia vem apresentando-se? Pode. Vai apresentar-se? Pode. Tem apresentado-se? Não pode. Por quê? Particípio.
Então, eu posso colocar depois do infinitivo ou do gerúndio, mas não pode depois do particípio. Gerúndio, infinitivo pode, só não pode depois do particípio, tudo bem? Então, eu acho que é mais fácil guardar o que não pode. Porque se você pode colocar em todo lugar, só não pode um, então guarde aquilo que não pode. Então, quando tem locução verbal, não tem fator, só não pode em um lugar. Onde? No particípio. Tudo bem? Então, vamos caminhar. Próxima. A economia não vem se apresentando. Agora vamos de novo pensar em verbo auxiliar, verbo auxiliar e principal. Separar aqui e avaliar o que pode e o que não pode quando existir fator de atração. Pessoal, e de novo a gente vai guardar onde é que não pode. Nós já sabemos que não pode depois do particípio. E se tiver fator, não pode no meio. Então, poderia antes do auxiliar ou depois do principal, desde que o principal esteja no infinitivo ou no gerúndio. Tudo bem? Então, desde que esteja no infinitivo ou no gerúndio. Claro para todo mundo? Beleza. Então, vamos lá. Se tem fator, não pode aqui no meio. Se tem fator, não pode no meio. Nunca na vida. Poderia a economia se vem apresentando, se vai apresentar, se tem apresentado. Pode antes. Poderia não vem apresentando-se, não vai apresentar-se e não tem apresentado-se. Não pode e não pode por causa do particípio. Depois do gerúndio pode, depois do infinitivo pode, depois do particípio não pode. Pode antes? Pode. Se tem fator antes, problema nenhum. E nunca na vida pode antes, meu povo, no meio, desde que tenha fator de atração. Resumindo a brincadeirinha, minha intenção é repetir. Sem fator, só não pode depois do particípio. Com fator, já não pode depois do particípio e agora não pode no meio. O resto tudo pode. Beleza? Eu acho que assim fica mais fácil guardar. Então, vamos continuar. Aqui, então, o examinador disse que a economia solidária vem se apresentando, não tem fator. Poderia ser vem apresentando-se? Pode. Aí ele falou que se colocasse vem apresentando-se, não prejudicaria a correção gramatical. Verdade ou mentira? Verdade. Não prejudicaria. Beleza? Na estrutura anterior, olha só o que nós temos. Não se devem esquecer e não se pode tratar o trabalho, tudo bem? E não se pode tratar o trabalho. Beleza. Locução verbal. Mas quem foi que apareceu antes? O não, que é fator. Então, locução, olha aqui, com fator não pode no meio. Pode onde? Nas extremidades, desde que o verbo não esteja no particípio. Tudo bem? Então, aqui, opa, fui demais. Se tem o não, pode colocar no meio? Não pode. Poderia colocar depois? Poderia. Se tem fator, pode colocar no meio? Não pode. Poderia colocar no infinitivo? Poderia. Aí ele disse que com essa estrutura não se pode, não se devem esquecer e não se pode tratar. A partícula C poderia ser deslocada após o verbo auxiliar. Pode não. Devem-se, pode-se, mantendo-se a correção? Mentira, pode não. Tudo bem? Item falso. Locução verbal com fator de atração. Próxima, vamos lá. Gente, olha o treinamento intensivo. Não pode errar nem se quiser. Se errar, não diga para ninguém nem para mim, porque olha a repetição. Então, vamos lá. O trecho. Jamais poderiam localizá-la. Poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: jamais a poderiam localizar. Poderia localizar, pessoal, é locução verbal. O jamais é advérbio, tudo bem? Então, é fator. Então, é com fator. Com fator, só não poderia no meio.
Vocês estão vendo que depois pode. E pedir para colocar o pronome perto do fator, novidade nenhuma, pode ou não pode? Pode. Eu acho que quando tem fator de atração, a novidade é aparecer depois. Porque a gente acha que com fator vai estar sempre grudado, não é? Mas a novidade é com fator, pode colocar depois, beleza? E aí ele falou o quê? Que poderia ser corretamente reescrito. Pode sim. Quando ele pede para colocar o pronome pertinho daquilo que atrai, nenhum sofrimento. Eu acho que o que mais incomoda é isso aqui. O que fica correto também pelo fato de ser locução, mais do que repetido. Joia. Próxima. O pronome ser em que se formaram poderia ser corretamente deslocado para logo após o verbo que formaram-se, nunca na vida. O que é sempre fator de atração. Próxima. Seriam mantidas a correção gramatical, correção e coesão do texto, caso o pronome os em não os haveria de ter fosse deslocado para imediatamente depois da forma verbal ter. Haveria de tê-los. Haveria de ter é locução, o não é fator de atração. Pediu para colocar o pronome que perto do fator novidade nenhuma, pediu para colocar para lá. Pode ou não pode? Pode. E se você ainda ficar com alguma dúvida, é só lembrar que, mesmo tendo fator, sendo ou não locução, depois do infinitivo, vai estar certo sua vida toda. Tudo bem? Então, seria mantida a correção e a coesão, não mexe em nada, tudo fica do mesmo jeito, tá? Se o pronome fosse deslocado para depois do verbo ter, pediu para colocar depois do infinitivo, ok, só correr para o abraço, nosso sonho. Próxima. A correção gramatical do texto seria mantida caso o pronome ser, em vez de anteceder, passasse a ocupar a posição imediatamente posterior ao verbo, devido ao fato de ela distanciar-se. Olha o que eu acabei de falar. Distanciar é infinitivo. Pode ou não pode? Pode. E também aqui vocês estão vendo que o ela é pronome pessoal do caso reto. E o que a gente combinou foi pronome atrai pronome, menos o pronome pessoal do caso reto. Então, se fosse outro pronome, próclise obrigatória. Mas aqui com o infinitivo, a ínclise ficaria certa de todo jeito, que foi o que a gente combinou, tudo bem? Aqui certo. Mesmo se tivesse fator, a próclise, a ínclise ficaria correta. E aqui tanto faz, não tem nem fator, ela é pronome pessoal do caso reto e não é fator de atração, tudo bem? E aí ele falou que a correção seria mantida. Isso é verdade. Próxima, vamos lá. Gente, que legal, hein? Vamos gabaritar esse trem. No trecho, nos teria afligido um projeto de educação totalitária, o pronome nos poderia ser corretamente empregado imediatamente após a forma verbal teria, escrevendo-se teria nos. Vamos avaliar. Olha só. O malogro da educação liberal capitalista nos aflige como, em outro contexto, nos teria afligido. Gente, ele pediu para colocar teria nos afligido. Ele pediu para colocar bem aqui, ó, teria nos afligido. Vocês acham que pode, pessoal? Não pode. Por que que não pode? Teria. Tá vendo que aqui é o verbo no futuro do pretérito? E nunca vamos colocar o pronome em posição enclítica ao verbo no futuro. Colocar, escrever, teria, nos, isso aqui já está errado, tudo bem? Já está errado. Então, nunca vamos colocar o pronome preso ao verbo no futuro, beleza? Então, nunca na vida. Jóia, então vamos continuar aí a brincadeirinha. Mas ele falou que nesse trecho o pronome nos poderia ser corretamente empregado. Mentira, pode não. Tudo bem? Vocês estão vendo que, em outro contexto, é uma estrutura intercalada. Sendo intercalada, nós poderíamos fazer de conta que não existe. Joga fora. Então, joga fora. Tudo bem?
Isso quer dizer, então, que aqui, pessoal, tem o como, que é comparativo. Se é comparativo, é uma conjunção subordinada, beleza? Que é fator de atração. Então, acaba que, mesmo se o examinador tivesse pedido para colocar ter nos ia afligido, ficaria errado, porque o como, isso é uma locução verbal, o como é fator de atração. E com o fator não pode no meio, vocês se lembram? Aqui não pode, porque está no particípio. Realmente, o único lugar é antes, tudo bem? Porque tem o fator, não pode no meio. Se está no particípio, não pode depois. Neste caso, o único lugar possível é antes do verbo auxiliar, beleza? Então, item errado. Próxima. Em começam a se parecer, o emprego do pronome ser poderia, não, o pronome ser poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal parecer, escrevendo parecer ser. Povo, pediu para colocar depois do infinitivo, pode ou não pode? Só a vida toda, tudo bem? Então, Venezuela e Argentina, por sua vez, começam a parecer-se. Depois do infinitivo, é só correr para o abraço. Joia. Próxima estrutura. A vida no Brasil. Não, vamos ler direto o comando, né? Para que eu estou lendo lá? Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso os pronomes se e a fossem deslocados para imediatamente após as formas verbais aplicava e apanhasse, escrevendo-se que aplicava-se nunca, o que é fator de atração. E caso apanhasse-a errado, o caso é uma conjunção subordinada e também é fator de atração. Tudo bem? Então, errado. Ah, ele falou que não haveria prejuízo para a correção. Tá errado, porque existe fator próclise obrigatória. Muito bem. Na linha 12, o pronome se poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal converteu, escrevendo-se converteu-se sem prejuízo da correção gramatical do texto. É só avaliar se tem ou não fator, né? Isso é mais do que consome a população inteira de uma Holanda ou uma Suíça, para ficarem exemplos do primeiro mundo. Não por menos, tal massa de compradores se converteu na locomotiva da economia brasileira e em alvo preferido. Então, tal massa de compradores se converteu. Observe que aqui apareceu o C, não é? E tal massa de compradores não é fator. Se não é fator, pode ser próclise? Pode. Pode ser ênclise? Pode. Então, ele falou que o pronome ser poderia ser deslocado para depois do verbo, sem prejuízo da correção gramatical. Verdade, porque não existe fator de atração. Muito bem. Vamos lá, tá mais perto do que longe. Já se cansou? Não, né? Nunca na vida, mais perto do que longe. Ó, na oração, ele se destacou entre colegas. É obrigatório o pronome ser em posição pré-verbal, devido ao fator atrativo exercido pelo elemento que o antecede? Não, ele é pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso reto não é fator de atração. Tudo bem? Então, item falso. Próxima. Na linha 17, o pronome ato no ser em não se trata poderia opcionalmente ocorrer após o verbo? Não trata-se? Nunca na vida. Sem comprometer a fidelidade à norma? Nunca na vida. Palavra negativa, fator de atração. No trecho, não porque escolheu, mas foi o que lhe restou, o emprego da próclise, relativa ao pronome lhe, explica-se pela presença de um pronome relativo. Quando ele coloca, mas foi o que lhe restou.
Aqui, pessoal, a gente consegue sem nenhuma dificuldade escrever o seguinte, ó. Mas foi, vamos limpar isso aqui. Já falamos sobre isso, viu? Mas foi aquilo que lhe restou. Então, aquilo é pronome demonstrativo, o que é pronome relativo e o lhe é um pronome pessoal do caso oblíquo, não é isso? Então, aqui está o verbo e o lhe está antes do verbo, é próclise. Por quê? Por causa do que? Pronome relativo. E foi o que ele disse, que essa próclise relativa ao lhe explica-se pela presença de pronome relativo. Verdade ou mentira? Verdade. O é o demonstrativo e o que é o relativo. Muito bem. Próxima. Temos o seguinte. Vamos jogar tudo lá para baixo. Na linha 12, se o pronome lhes fosse deslocado para depois da forma verbal realizam, ligando-se a esta por meio de hífen, seriam mantidos o sentido original e a correção gramatical do texto. Vamos ler. Assim, quando infrações penais afetam bens, serviços e interesses da União, as forças policiais federais realizam as funções que lhe são delegadas. Então, ele está falando que realizam as funções que são delegadas a alguém. Tudo bem? É isso aqui. Esse lhe está ligado a delegadas. Ok. Aí ele pediu para colocar aqui: realizam-lhes as funções. Fala, professora, não tem nada a ver. Realizam-lhe as funções? Neste caso, pessoal, quando a gente lê realizam-lhes as funções, seria igual a realizam as funções delas. Delas de quem? Das forças policiais federais. Esse lhes aqui é objeto indireto, é delegado a alguém. Nesse caso aqui, se é delas, é posse. Esse lhe aqui já funcionaria como adjunto adnominal por dar essa ideia de posse. É uma estrutura possível? É. Mantém a correção? Mantém. Mantém o sentido? Não mantém. Vamos avaliar o que ele disse. Que o pronome, se o pronome lhes fosse deslocado para depois da forma verbal realizam, ligando-se a esta por meio de hífen, seria mantido o sentido original. Mentira. Manteria a correção, mas não manteria o sentido. Tudo bem? Tá? Errado. Beleza? Próxima. Haveria alteração sintática caso na expressão lagartas multiplicam-se, o pronome fosse anteposto à forma verbal. Lagartas se multiplicam. Pessoal, ênclise, próclise ou mesóclise, tanto faz, não muda a classificação do pronome. O pronome continua tendo a mesma classificação. Tudo bem? Então não muda nada aqui. E ele falou que haveria alteração sintática, nem sintática e nem semântica. Na anterior, houve alteração semântica, porque estava ligado a um verbo, agora ficou ligado a outro verbo. Tudo bem? Agora aqui, ligado ao mesmo verbo, ênclise, próclise ou mesóclise, é tudo que nem do mesmo jeito. Beleza? Então, item falso. Beleza, então, vamos lá. Já está acabando, meu povo. Cansou não, né? É para repetir só tudo, meu povo. No trecho, nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios. Seria mantida a correção gramatical caso o pronome se fosse deslocado para após o verbo auxiliar, escrevendo podem-se assinalar. Pode ou não pode? Pode, depois do infinitivo certo, aqui também. Só não poderia no meio se tivesse fator. Aqui nem tem fator. Vocês estão vendo que inclusive tem uma vírgula impedindo? Então, o podem-se assinalar, certíssimo. Só não pode depois do verbo auxiliar se tiver fator. Se não tem fator, ok, depois do verbo auxiliar. O cuidado é com o particípio. O pronome nunca vai ficar preso ao verbo no particípio, beleza? Então, joia.
Aí ele falou que seria mantida a correção gramatical. É verdade. Pronto, nosso último item. A substituição da expressão amanhã serão definidos por definir-se-ão garante a correção gramatical do período. Ó, amanhã, vou escrever já do jeito que ele pediu, tá? Amanhã definir-se-ão. Pode? Sei lá, professora. Olha o que nós temos aqui. Amanhã. Amanhã é advérbio. E advérbio é fator. Se é fator, pode a mesóclise? Não. Deveria ser amanhã se definirão. Aí ele falou que garante a correção gramatical. Errado. Cuidado sempre com fator de atração. Beleza? Então, é isso aí. Essa nossa aula foi um pouquinho maior, porque eu já quis resolver aí tudo de colocação pronominal. Revisamos com locução verbal. E eu acho que depois dessa repetição medonha, você não erra nem se quiser. Professora, eu quero errar. Não erra. Beleza? Então, vamos agora aí para a nossa próxima aula. Tchau, tchau.